Paz, meus queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e mais uma vez, pela graça do Senhor, estamos aqui para dar continuidade aí, o quarto e último trimestre de 2019 na lição dos adultos. Esta aula será ministrada amanhã, dia 8 de dezembro, domingo de 2019. Peço desculpas aos irmãos pelo atraso, é que todo final de ano é muito corrido aqui para mim, meus amados. Então me perdoe aí, tá certo? Quase não consigo fazer aí esses slides aí, mas de última hora eu consegui, tá certo? Bom, se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através deste vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu trabalho ele é disponibilizado, ele é focado para a Escola Bíblica Dominical. Eu disponibilizo aí esses slides gratuitos para vocês utilizarem aí nas suas aulas, nas suas igrejas, certo? Você que é professor, professora, superintendente da Escola Bíblica, para você fazer uso desses slides, você só precisa ter uma TV de LED com um computador, pode ser um notebook, ou um data show. Dependendo da sua classe, tamanho da sua classe, um notebook aí com uma TV, você consegue dar uma aula dinâmica, interativa e muito legal, tá certo? Já vamos aí já para a lição de número 10, na reta final. A revistinha ela trouxe o tema central, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, em 1ª e 2ª de Samuel. Vamos aí já para se aproximando do final aí, tá certo? E Deus abençoe a vida de vocês. Mais um ano nós estamos aí fechando na presença do Senhor. Todo domingo nós estamos aí na escola bíblica para a glória de Deus. Não se esqueça aí, já aproveitando, de deixar aquele like, aquele joinha, tá certo? E se você não é inscrito no canal, e se quiser também se inscrever, eu não gosto de ficar muito pedindo essas coisas, não. Mas faça uma visita. Antes de você se inscrever aí no canal, antes de você clicar no sino de ativação, vá lá, dê uma visita, faça uma visita no meu canal, verifica lá se tem algum conteúdo relevante para você. O objetivo do canal é disponibilizar aí esses slides para você usar na tua igreja. Mas se você não usa esse trabalho, talvez não seja interessante. Então, se você não quiser se inscrever, também não precisa. E se você quiser, estamos aí, tá certo? Nos ajude então, divulgando, compartilhando com seus amigos aí, tá certo? Bom, lição de número 10, o tema desta lição é o pecado do homem segundo o coração de Deus. O texto áureo ele se encontra em 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27, que diz assim: porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Verdade prática: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra a Deus, tá certo? Então o cristão ele deve fugir da prostituição, do pecado. Cheios do Espírito Santo, venceremos a carne. Para nós vencermos a carne, temos que estar cheio do Espírito de Deus. Em tudo nós temos de agir com pureza e equidade, com sabedoria, sensatez, tá certo? Devemos sempre perseverarmos na fé e sejamos sempre semelhantes a Cristo, imitadores de Cristo. Devemos sempre fugir da aparência do mal. Não basta ser o mal, nem precisa ser o mal, só parentar, só ter aparência do mal nós devemos fugir. Temos que ter cuidado com a cobiça. A leitura bíblica em classe ela se encontra no livro de 2 de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18. Como de costume, eu nunca faço a leitura, até porque para nós ganharmos tempo aqui nessa videoaula. Então, não há ambiente ou lugar em que estejamos seguros demais para não pecar. Não existe esse negócio de eu estou seguro aqui,
aqui eu estou protegido. Não existe esse tipo de lugar nem ambiente. Embora salvos em Cristo, ainda convivemos num corpo não redimido, que aguarda a maravilhosa redenção eterna. Então o nosso corpo mortal, esse corpo que nós temos hoje, dará lugar a um corpo glorioso. Esse sim nós não iremos pecar mais, tá certo? Enquanto isso não acontece, cá estamos com as nossas lutas e muitas tribulações. Então o ponto central desta lição que nós vamos estudar nos incentiva a que estejamos revestidos da graça divina e cheios do Espírito Santo. Para quê? Para resistir ao convite do pecado que a todo momento nos cerca. Então, sinta-se, portanto, encorajado ou encorajada a perseverar na fé sobre a força e o poder do Espírito Santo. Só assim nós vencemos o pecado. Introdução. A Bíblia não limita a descrever as faças ou as façanhas de seus heróis, ou seja, dos grandes homens de Deus, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidade. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso, Jesus nos alerta e orar e a vigiar constantemente. Na verdade, o Senhor diz que nós devemos primeiro vigiar para depois orar. Por quê? Porque nós devemos estar sempre alerta quanto às astúcias do inimigo. O livro que nós estamos estudando aí é 1ª e 2ª de Samuel. Tópico 1. No tópico 1 nós temos 2 subtópicos. No subtópico 1 nós iremos falar o homem segundo o coração de Deus, e no subtópico 2 vamos falar que Davi era o escolhido de Deus, mas ele deu lugar ao diabo. Segundo o coração de Deus. Então Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Então veja bem, a expressão homem segundo o seu coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. Então a Bíblia ela declara que Davi era esse homem. Davi era rei e agradava a Deus. Por quê? Porque em tudo ele priorizava a vontade do Senhor. Subtópico 2, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar o maligno, o diabo. Então, Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente ele cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta. Davi está longe de ser exemplo de perfeição absoluta. A grande diferença entre Davi e Saul foi o quê? O arrependimento. Davi não escondeu as suas transgressões. O que ele fez? Confessou-as e buscou o perdão de Deus. Essa aí está a grande diferença entre Davi e Saul. Davi pecou, mas se arrependeu, enquanto Saul pecava e continuou no pecado e não houve arrependimento da parte de Saul. Enquanto o nosso corpo ele não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia, da fuga da aparência do mal. Essa é a recomendação bíblica para nós. Fechando o tópico 1, o ponto central do tópico 1 é o seguinte: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Só assim nós conseguimos livrar do pecado, evitar o pecado, vencer o pecado. Certo? Então, o homem segundo o coração de Deus era o escolhido, mas deu lugar ao diabo. Davi foi escolhido de Deus, era o homem segundo o coração de Deus, mas deu lugar ao diabo. E quando deu lugar ao diabo, o que aconteceu? Caiu, e caiu feio mesmo. Então, o ambiente que Davi pecou. No subtópico 2, nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico nós iremos... Aliás, no subtópico 2 nós também temos 2 subtópicos. No primeiro nós iremos falar criando o ambiente propício ao pecado. Davi ele criou esse ambiente. E no subtópico 2 nós iremos falar dos meios que contribuíram para a prática do pecado. Então, criando o ambiente propício ao pecado. A indolência do rei era o primeiro passo que ele preparava para a queda. Ou seja,
Pois quanto mais tempo de desculpa, mais chance de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Batseba, mas porque seu olhar foi pecaminoso. E tentação não é pecado. Quem diz que tentação é pecado? Pecado é cair nessa tentação. Cair em tentação sim é pecado. Nós devemos o quê? Resistir. Então, a tentação pode vir tanto, a tentação ela pode vir tanto de fora do mundo, né, de fora, ou do mundo e do diabo. Então a tentação ela pode vir de fora, ou seja, das coisas externas, das coisas que o mundo nos prepara, mas também pode vir do diabo. Quanto de dentro de nós. Então, nós temos o mundo, nós temos o diabo e nós temos nós mesmos. Nós temos 3 inimigos. E é por esses 3 acessos que a tentação, que o pecado ele entra na vida do ser humano. Então, o meu maior inimigo não é o mundo, não é o diabo. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Então, se a tentação ela pode vir de fora, ela pode vir do mundo, ela pode vir do diabo, mas ela pode vir de dentro de mim mesmo, de nós mesmos. E quando vem de dentro de nós, ela causa um dano maior do que quando ela é exterior. Porque quando é exterior a gente pode fugir, pode se refugiar. Agora, quando é dentro de nós, já está ali dentro, aí fica mais difícil. Então, os meios que contribuíram para a prática do pecado. E qual foi os meios? Quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Davi mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Então, Davi, ele sendo homem segundo o coração de Deus, sendo homem, um adorador nato, ele fechou-se para as coisas de Deus naquele momento da tentação, ele entristeceu o Espírito Santo. Creio eu que ele maquinou de tal maneira que ele não ouvia mais o Espírito de Deus. Então, olha só, ele sabia que a mulher era casada, mas mesmo assim mandou buscá-la. Ou seja, o pecado ali estava preparando, o cenário já estava preparado. Fechando o tópico 2, Davi ele criou um ambiente propício ao pecado e deu vazão aos meios que contribuíram para a sua prática. Então foi o próprio Davi que criou esse ambiente propício. E através desse ambiente abriu-se a brecha aí para contribuir para a sua queda, para a prática do pecado, para o ato final. E no ponto 3 aqui nós temos 3 subtópicos consequentes. Queremos falar no primeiro sobre o pecado gera pecado. No 2, o homicídio de Davi. E no 3, Davi seu comandante. Na verdade, o 3, o ponto 3 aqui, né, o tópico 3, ele não tem 3 subtópicos, ele tem 4. E no 4 nós iremos falar da tentativa de Davi para evitar as suas suspeitas do seu pecado. Então, adultério e o homicídio de Davi. Pecado gera pecado, ou um abismo chama o outro, não é verdade? Então, a prática, pecado gera mais pecado. Então, ao tomar ciência de que Batseba estava grávida, o que aconteceu? Davi engenha um outro plano, ou seja, ele agora maquina uma segunda etapa do seu plano, posso até dizer, maléfico, diabólico. Então, uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis, né? Olha o que Davi praticou, né? A ponto de trair o seu melhor amigo, mandar matar o seu melhor amigo, e foi terrível. O homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomar grandes proporções. O rei entregava Urias nas mãos de Joabe, que, por seu turno, coloca-o à frente de uma peleja suicida. Davi plantou uma grande injustiça e colheu uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa. Então não existe nada oculto
que não seja revelado. Então, Deus ele perdoa o pecador? Perdoa, mas não deixa impune. Davi ele foi um grande rei, ele foi um grande homem, foi sim, mas ele foi um canalha, ele foi um safado, ele foi um adúltero, ele foi um homicida, ele foi um assassino, né, na verdade, um assassino, ele foi cruel, ele foi um comandante cruel, ele foi terrível. Ele teve seu lado bom, mas essa parte obscura de Davi que a Bíblia relata, meu irmão, só a misericórdia de Deus na vida dele. Subtópico 3, Davi e seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Então, ali a máscara de Davi cai diante de Joabe, que era o seu comandante, né? O braço direito. Esse não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso. Joabe era também um assassino, pois havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. Ficaram, resumindo aqui, no modo grosso, farinha do mesmo saco. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. Como é que um sujo pode falar mal? Pode falar do mal lavado? Não tem como, né? Então, o servo do Senhor deve proceder fielmente, tudo para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Subtópico 4, para nós encerrarmos aqui essa pré-aula. A tentativa de Davi para evitar a suspeita do seu pecado. Em seu ataleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luta, imediatamente Davi tomou Batseba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeita de um relacionamento extraconjugal. Olha como o cara era pilantra, velho. Não dá para dizer que um cara desse não foi pilantra. Ele agiu insensatamente, ou seja, diabolicamente. É importante dizer que Batseba também ela teve grande participação no pecado de Davi. Não foi só Davi, não. Ela também foi uma insensata. Ela também foi uma adúltera. Ela poderia recusar o pedido do rei, mas parece que ela, gostou da ideia. Gostou. Mas ela não podia recusar. Quem disse que ela não podia recusar? Ela poderia ir à força. Era outra coisa. Mas ela não recusou, não. Ela foi. Ela aceitou. Então também ela teve culpa. E por isso que o juízo de Deus, ou a cobrança também, veio sobre ela. Eu costumo dizer que a fatura chegou. E quando a fatura chegou, ela também teve que pagar. Veio também a fatura para ela. Isso é só o tempo que diz, mas nada fica encoberto debaixo dos céus. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E no tempo certo vai chegar a fatura, meu irmão. Quando chegar a fatura para você, não fuja da responsabilidade não, tá? Assuma, paga a sua fatura. Deus é onisciente, ou seja, sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Os que pecam às ocultas, pensando que ele não vê, engana-se. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11:27 e Hebreus 4:13 diz assim: todas as coisas estão o quê? Nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de prestar conta, com quem temos de tratar, com quem temos de um dia nos apresentar diante dele. Então tudo que nós fazemos o Senhor sabe e conhece. Agora, ele nos dá oportunidade e tempo para nós nos arrependermos e nos consertarmos. Fechando aqui o tópico 3, o adultério de Davi ele foi a causa do homicídio executado por Davi. Então o adultério foi a causa do homicídio. Ele já tinha cometido um adultério, agora, ou seja, um abismo chama o outro. Então, para livrar-se, esconder um mal, ele tentou justificar com outro mal. E acabou matando aí, o seu melhor comandante. O registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessemos os nossos pecados, pois quem oculta
torna-o mais grave ainda. Se este for seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Tá certo, meus amados? Bom, eu encerro aqui esta aula pedindo a você que, se não deixou o seu like, deixa aí o seu like, seu joinha, seu gostei. E para reforçar, aí abaixo do vídeo tem um link para download. Você clica nele e será direcionado para a página download, onde você pode baixar em PowerPoint e levar para a sua igreja. Tá certo, meus amados? Bom, nos veremos então na próxima lição aí, se Deus nos permitir.